Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí, ou boa madrugada. Nós somos os Guerreiros, eu sou o Fidelis. Cláudio Basílio. Fábio Ribeiro. E nós, os Guerreiros, somos os organizadores da Santos Comic Expo e já faz uma boa data que nós queremos tentar produzir alguma coisa aqui para a internet. Nós somos colecionadores há muito tempo, então eu creio que a nossa palavra pode pesar um pouquinho em relação a algumas coisas de quadrinhos, tá? E quadrinhos e suas adaptações. E cultura pop de uma forma geral. Nós não estamos só nós três, também temos celoras aí por trás das câmeras, ou então o nosso bebê de Krypton, o nosso punho de ferro, o punho noturno, qual é o nome do... É isso daí, é isso. A coisa de punho eu deixo com vocês. Né? Ah, tudo bem, né? Isso, por favor. Tá. Bom, nossa pauta, vamos ao primeiro assunto da nossa pauta, que são os X-Men da Fox. X-Men da Fox, todos os fãs, tá? Essa piada é recorrente. Eu tô tentando... Apocalipse, o filme estreou esse mês. Isso, me coloca. Tá na terceira semana, eu fui o último a ver. Uhum. Tá. E o que você achou do filme, Fidelis? É o mesmo que você, mas você vai negar que eu sei. Você vai fazer o contraponto aqui. Não, diga a sua opinião. A minha opinião é que... A opinião é que, olha, é uma porcaria. Eu achei uma porcaria, assim. Vai, tudo bem. É um filme... Não gostei. Não tem jeito, não tem o que falar que eu gostei. Então, me permita. Olha, é um filme... Falando sério. Gostei. Achei legal o filme. Tá, mas justifica, porque esse negócio de gostei... Você tem um elenco de altíssima qualidade, você tem o James McAvoy mandando muito bem como Xavier, você tem o Michael Fassbender como Magneto e a Jennifer Lawrence, que são Mas o Michael Fassbender, Faz bem. Ah, tá. Boa. Então, você tem uma história bacana, você tem o Oscar Isaac, que é um excelente ator fazendo o Apocalipse. Já tem um Oscar, inclusive, o filme, então. Também. Exatamente, tá? E eu, pessoalmente, achei bem interessante. O filme teve certas pequenas homenagens às histórias em quadrinhos, como... olha, só pra constar, vai ter spoiler aqui. Você tem a aparição da Arma X, do Wolverine caracterizado como Arma X. Você tem um duelo psíquico do Xavier com o Apocalipse, que é uma coisa que nunca apareceu anteriormente em outros filmes dos X-Men. O Rei das Sombras? Não falando no cinema. Tá. Falando no cinema. Certo? Então eu achei que foi um filme divertido, diverte. Tá, e são os pontos favoráveis na sua opinião? Claro. Então vou falar na minha opinião. Eu classifico o cinema de super-heróis em dois tipos, os que funcionam. Os filmes da Marvel, como o Soldado Invernal, e agora o segundo, que é a Guerra Civil, onde você faz direito todo o histórico dos personagens, com poucas liberdades criativas, mas a essência dos personagens está lá, formação das equipes, e uma grande história por trás. E o outro é o filme da mesma franquia, que é o X-Men First Class, que não respeita nada da cronologia dos personagens em relação aos quadrinhos, mas ele apresenta uma boa história, os personagens, alguns até desconhecidos do público, mas interagindo. Aí é mais o trabalho dos atores, da direção, mas não tem nada a ver com os quadrinhos. Esse X-Men Apocalipse, ele fica no meio dos dois. Ele nem é um filme que respeita a história dos personagens, nem ele desenvolve o trabalho todos esses atores e atrizes que você falou que são bons. Realmente, o Michael Fassbender, o James McAvoy são ótimos atores, mas nesse filme eles são muito aquém dos filmes anteriores. Nem desenvolve a relação de amizade, pouco tem diálogo entre si. Começa bem, né, mostrando o Magneto lá constituindo uma nova família, mas depois as motivações dos personagens são meio que jogadas. E algumas reações, o Ciclope pede irmão, fica bravinho um pouquinho, depois no final do filme nem toca mais o nome do irmão. É um dos defeitos do filme, né? Pra mim é uma história requentada, fraca, e como sobrepeso não caracteriza os personagens que deveriam ser os 5 X-Men originais. Começaram a pegar os personagens que teriam mais apelo junto ao público, os atores que interpretam, e jogaram no bolo dos X-Men originais, e saiu esse filme que saiu. Ou seja, é um arroz com feijão em termos de cinema, mas aqueles pratos feios que vêm com mais arroz do que feijão, né? E vocês me desculpem, mas um filme que tem a Jennifer Lawrence e a Olivia Munn não pode ser classificado como arroz com feijão. Então, meus pontos assim, principais sobre o que é ruim no negócio. Faz aquele filme Divergente?
Qual é a série que ela faz? Não. Ela faz. Ela é o Mockingbird. Então vai lá assistir esse, já que o problema é. Mas eu assisti, cara, essa série. Então. Eu esqueci o nome agora. Bom, os pontos. Mas agora os meus Vorazes, pontos. Meus pontos lá. Os Jogos Vorazes, beleza, ele é protagonista, Eu fui ver o filme dos X-Men, não o time da Jennifer Lawrence. Então, aí assim, você tem durante muito tempo Wolverine e seus amiguinhos. Exato. Agora você tem praticamente Mística e seus amiguinhos. Porque assim, Exatamente. aí você tem o quê? Primeiro, o grande pecado, Mística. É a inspiração dos X-Men. Absurdo isso, extremamente absurdo. Segundo, desenvolvimento de personagem, assim, eu tenho que mostrar personagem novo, personagem que nós nunca colocamos no cinema. Aí coloca lá o Anjo e a Psylocke, que todo mundo pode falar que são personagens reba, como dizem, mas não são não. Não, eles têm arcos muito legais nos quadrinhos, reba, tá? sim. Eu me importo com Warren, eu me importo com Betsy. Aliás, tá? no filme, em algum momento, o personagem é chamado de Warren? Então, em momento nenhum. Mas quem sabe, aquele não deve ser o Anjo que nós conhecemos. Exato. De repente não é o Anjo que a gente conhece. Cara, claro. Porque ele tem os pega o Anjo dedinhos. e também a fase dele, dominado pelo Apocalipse, o Arcanjo. Ele gasta 2 personagens numa tentativa que não. É mesmo, futuramente de nem vai ser repente o novo ele é o personagem. bico, né, da fase do grande Pode Morrison. ser, pode claro. ser. Tá de Pode ser. sacanagem. Bom, De maneira sucinta, eu não gostei. Tá, não gostei também. Assim, uma coisa que eu preciso dizer, não tem jeito, é essa questão. Você é um adolescente, você nunca viu corpos e tripas e mortos por aí você chega numa instalação lá, tudo bem, você está sendo perseguido. Saca que tem uma criatura lá, um cara com pensamentos assim raivosos de animal dentro do lugar. A Jean Grey é telepata, ela sabia o que se passava na cabeça do Wolverine. Ela solta ele pra estripar todo mundo lá e os heróis nem se incomodam, né? Não, tudo bem. Centenas de pessoas ali estripadas, mas, bom, beleza, né? Super-herói estripado, gente. Mas uma vilão bucha, assim, heróis não matam. Heróis não matam. Heróis não matam. Você queria que o Wolverine aparecesse o quê? Saísse lá da Jorge e distribuísse florzinha? É o momento. É o momento Zack Snyder. Vou corrigir novamente. O personagem, ele é o melhor naquilo que faz, matar pessoas. A participação do outro personagem que não tem essa índole é que é o problema. Mas Jean Grey no fundo é malvada. Não, mas é desnecessário o Wolverine de novo ali, apenas porque você quer ver o cara. Não, desnecessário. Você não gosta de ver o Jackman no cinema, é isso que você tá querendo dizer? Esse deveria ser um renascimento dos X-Men no cinema, mas não foi. Mas falando de renascimento, vamos falar então de Rebirth da DC. Quem explica o que é Rebirth aí? O Cláudio Basílio. Pode falar, Cláudio. Não, Rebirth é uma prática que está sendo usada agora no mercado americano, digamos assim, é o conceito de temporada. O que acontece? As editoras de tempos em tempos zeram a numeração das suas revistas e as relançam títulos novos. E a DC Comics agora esse ano está fazendo isso com o Rebirth. O carro-chefe desse relançamento dos gibis da DC Comics, que foi uma edição especial com cerca de 80 páginas, né? Certo? Onde o escritor e diretor criativo da DC Comics, o Geoff Johns, tenta reposicionar, digamos assim, o universo DC tanto para a nova geração de fãs quanto para a geração mais antigas, composta por indivíduos que nem nós aqui. Fale por você, meu caro. Fale por você. Só um adendo. Realmente, de tempos em tempos, né? O Cláudio já conversou com a gente antes. As editoras agora fazem por temporadas as suas modificações. E não é só apresentar os novos conceitos. Na verdade, desde 2011 existe o conceito dos Novos 52, que são os personagens com cara nova para as novas gerações. Todos os heróis rejuvenescidos surgiram e era para os novos leitores. Os fãs de longa data como nós reclamávamos que esquecer os conceitos originais, a questão do legado, a questão do histórico, foi jogado no lixo. E há muito tempo, via redes sociais, os fãs clamam que os conceitos originais voltassem. E é exatamente isso que estão entregando. A diferença é que esse retorno aos personagens originais não vai renegar, vai ser uma amálgama com alguns personagens dos Novos 52. Então vai tentar agradar gregos e troianos. Mas nós, fãs da longa data, estamos muito contentes com o retorno dos personagens originais, principalmente a volta da Sociedade da Justiça e outros personagens que foram esquecidos nesse... O Wally West, que assim, foi o Flash que significou durante muito tempo. Você é velho, hein? Rapaz, e o que está causando polêmica na internet, que pra mim, por enquanto, não faz diferença, é que o catalisador dessa mudança dentro da história é o Dr. Manhattan, que é um personagem do Watchmen, que é um universo à parte,
e ele que cria esse universo do Rebirth, ele que corrige, aliás, ele criou o universo 952 e agora as coisas vão ser consertadas. A DC fez certo, tá atraindo atenção, todo mundo quer saber do que se trata, mas é aquela velha crítica a DC dos últimos anos. Ela faz algum acontecimento que chama atenção, como a própria continuação do Watchmen, como a própria continuação do Cavaleiro das Trevas. Isso gera comentários por 1, 2, 3 meses. E as revistas de linha, sem escritores novos de qualidade, continuam nas mesmices. Mas apesar de tudo, após ler essa edição, para vocês ainda existe esperança para DC? Ela despertou a esperança novamente. O retorno dos personagens originais é uma coisa meio que toca a nostalgia dos leitores mais antigos. Os fãs antigos estão adorando. O problema é o desenvolvimento futuro, mas neste momento os fãs estão comemorando. Veja bem, eu comecei minha vida lendo gibi de super-herói até hoje. 80% da minha coleção é gibis. Eu imaginei você nascendo e pegando o gibi. Mas isso quase aconteceu mesmo, Rua, certo? Mas o que acontece? Eu pessoalmente eu tenho muito pouca esperança numa renovação, numa nova qualidade para os gibis da DC Comics, porque basicamente os autores são os mesmos, os editores são os mesmos. Exato. Eu acho que se tivermos 3 ou 4 títulos ali interessantes no meio de tudo isso daí, a gente já vai estar saindo no lucro. Ah, sim. Provavelmente as coisas já estão sendo feitas como várias experimentações e com historinhas fechadas, né? O que é outra coisa que me incomoda. Você não tem mais one-shots assim, você fala, nossa, que história boa, ela começa e termina nessa edição, mas nossa, ela é tão de personagem. Não tem mais isso. Você fala no shot, você fala edição fechada numa única edição ou um arco assim de 3, 4 partes? Assim, arcos, não só arcos, mas uma edição só. Às vezes você tem a liberdade, não precisar fazer tudo nesse formato long run ou uma Mas você sabe que se trabalha hoje nesse formato para vender TPB. Exatamente, isso aí é normal. Tá, tudo em função do comércio. Bom, de qualquer forma, então, nós todos aqui esperamos que a DC realmente renasça. Só um detalhe importante que a gente até estava comentando antes, é que o Jeff Jones fez essa edição de retorno, o Rebirth, mas explica, Cláudio, ele não vai estar à frente das revistas. O Jeff Jones ele tem um cargo, eu me esqueci a tradução correta, mas ele seria uma espécie de diretor criativo da DC Comics. Recentemente, a Warner, que Creative Director, eu acho. É diretor de criação, né? Esse é o nome correto. Recentemente, a Warner, que é a dona da DC Comics, convocou o Jones para trabalhar no cinema como produtor dos seus filmes, da versão cinematográfica desses personagens. Porque da mesma forma que os gibis estavam sendo muito criticados, os filmes também estavam sendo muito criticados, então o Jones ele ainda vai acumular o cargo de diretor de criação da DC Comics, mas ele não vai estar tão próximo assim da produção dos gibis, ele vai estar mais focado mesmo nos filmes da DC. Então, em relação aos quadrinhos, nós acreditamos que ele tenha deixado as diretrizes dos caminhos de cada grupo de títulos dos personagens, que é a grande esperança, mas o problema é que são os mesmos escritores de sempre que vão tocar esse título. Mesmo com diretrizes, a falta de talento pode prejudicar todo o planejamento. Claro, né? Os mesmos editores também, que é um problema. É complicado. Bom, de qualquer forma, resta esperar, né? Sim, sem dúvida alguma. Viu? Bom, e o que esperar, falando de esperar, e o que esperar da bomba da Marvel que eclipsou esse negócio aí do Rebirth, que é o Capitão América, agente da Hydra. O que você achou do Capitão América, agente da Hydra? Assim, olha pra minha cara olha pra minha cara de quem realmente acredita que ele vai continuar durante muito tempo como agente da Hydra. Mas você não achou legal ele como agente da Hydra? Não, falando sério, você não achou legal? É um plot twist legal. Assim, qual é a função? Para as pessoas o que é plot twist. Então, o plot twist é quando você tem uma mudança. Uma mudança praticamente, uma inversão completa, uma reviravolta no enredo, e faz com que as pessoas sejam pegas de surpresa e, por bem ou por mal, odiando ou não, fiquem interessadas em saber o que vem além. Mas você não achou, quer dizer que você achou uma grande bobagem no final das contas o Capitão América ser um agente não achei bobagem. Agente da Hydra? Não achei bobagem, até porque não sei como isso vai ser desenvolvido, qual é o plano que tem aí o escritor. Eu achei mó legal. Mas assim, o que eu acho é o seguinte, é esse mimimi todo que sai pela internet, de que, não, mas tá vendo, que absurdo. Quem lê quadrinhos sabe que isso acontece trocentas mil vezes, né? A gente tem o Hal Jordan aí, também com o Parallax,
que durante muito tempo ele virou um vilão e depois, não era bem isso. E só para falar uma referência histórica, isso já aconteceu com o Falcão nos anos 70. Sim, originalmente ele era... Nos anos 70 o Falcão era agente dormente do Caveira Vermelha, certo? Aí o Caveira Vermelha ativou, certo? E o botou para lutar contra o Capitão América. Nos anos 70? Sim, eu não Você já duvido. trabalhava, né? Quando Exatamente, CGB, né? já trabalhava, estava começando a colecionar. Com 30 anos já. Eu estava no meu 200º gibi da coleção. Eu tinha 30 anos já. Exato. Mas essa coisa que você falou realmente é um fenômeno atual da internet. As pessoas perdem mais tempo discutindo o anúncio do que a história, não espera a história ser publicada para você, ao longo, fazer a avaliação final. Você já faz a crítica, o todo alarde. Para a editora é bom, porque gera um interesse. Mas essa é a intenção, inclusive, né? Sim, mas as pessoas ficam muito doídas, né? Olha, nossa, tá subvertendo o meu personagem. Não, calma, espera, lê a história. Ao final vai voltar tudo ao mesmo. Ou com alguma sequela, mas nunca vi isso como antigamente. As pessoas ficavam ansiosas para ler. Hoje elas já querem fazer avaliação, já rejeita. A intenção de ler já... Quando eu era criança pequena morando lá na Baixada Santista, eu ficava ansioso para ler sempre a próxima edição. Sim, porque não tinha internet para potencializar. Mas justamente... galera! Não, continuando. Tivemos um corte aqui, mas vocês perceberam, mas ligamos de novo. O importante é justamente esse que a gente chama de mimimi da internet, que as pessoas começam a questionar o anúncio do plot twist antes mesmo de ler a história. Por exemplo, quando a gente lê na sessão de cartas, olha, aguarde, na próxima edição, Capitão América, agente da Hydra. Isso te deixa ansioso para ler a história. Não, e assim, quem leu? Você leu a edição? Leu a edição? Não, edição. Eu li a edição e posso dizer o seguinte, a história ela é costuradinha, ela é trabalhadinha, toda bonitinha, até chegar nas últimas páginas e fazer você ficar realmente sem chão. Eu acho assim que se você busca se surpreender, né? Porque senão também você... vai voltar o Steve Rogers, a gente já tem o Capitão América que é o Sam Wilson. Vai voltar o Steve Rogers. O que eu espero de uma aventura do Steve Rogers? Eu espero, ele vai lá, ele é aquele cara legal, ele é aquele cara que todo mundo confia. Pô, beleza, então mais do mesmo. Eu quero... Assim, eu tenho duas críticas, positivas e negativas. O positivo, isso sacudiu. Assim, o negativo, dá para fazer boas histórias desses excelentes personagens sem precisar apelar a recursos espalhafatosos ou chocantes de roteiro. Isso aí não tem... Eu sou a favor de que espere a história, aguarde. Com certeza vai deixar sequela e vai voltar ao status anterior. Só que eu, no futuro, irei retirar tudo que eu estou dizendo agora, se acontecer como aconteceu com o caso da Gwen Stacy, aquela história com o Norman Osborn, que ela teve o filho, e isso a cronologia aceitou e ficou nas histórias do Homem-Aranha. Não era um plot twist, poderia ter sido, né? Mas depois também solenemente ignorado. Ninguém mais pensou nisso. Ignorado, mas não se revelou, de repente poderia ter sido o plano do Norman Osborn para deixar o Peter Parker enlouquecido. Mas ao final das contas acabou se tornando fato consumado. Não, mas isso é em cima do personagem. Que é sumariamente ignorado, né? Sim, mas se acontecesse com o Capitão América virar realmente parte da história dele, realmente, aí eu vou ler ao final da saga e vou reavaliar. Porque algumas coisas servem para chamar atenção, mas não deve perpetuar na cronologia do personagem. Para quem não conhece, não está lendo, não está acompanhando, existem algumas coisinhas, uma saga que antecede aí essa revista do Steve Rogers, que é uma saga chamada Standoff, e ali há algumas possibilidades de algumas saídas assim de roteiro para consertar isso daí. Mas não vamos ficar entregando tantos spoilers assim. Para nós finalizarmos aqui, o que esperar da Santos Comic Expo? A Santos Comic Expo vai ser no dia 8 de outubro de 2016. A gente já está em fase de preparação do evento e a gente não vai ficar dando muito spoiler aqui do evento, mas vocês podem ter certeza que vai ser muito bacana e o mais importante de tudo, a entrada é gratuita, meninos e meninas. Sim. De graça, e olha, com muito artista bom se interessando, né, pelo evento. Temos novidades, obviamente. Isso. Alguns artistas consagrados que estiveram com a gente anos anteriores vão voltar esse ano, mas com certeza nós vamos agregar nome, pelo menos um nome que as pessoas pedem a muitos desde a primeira edição, e dessa vez, mas ainda é cedo para divulgar. Sim, mas com certeza vai marcar a Santos Comic Expo no calendário dos eventos do Brasil. Pelo menos nós podemos fazer pelo público da Baixada
o que você precisa viajar para outros lugares para conhecer determinados artistas. E a gente vai ter o prazer de trazer. Inclusive tem uma linha aí de revistas, né, de quadrinhos assim, que está muito famosa, assim, que nossa, tem cada vez mais pessoas, spoiler, né? Não posso falar, mas olha, tem cada vez mais gente vindo aqui para Santos, e de graça para você ir lá, apertar a mão, comprar o gibi dele, conhecer, tirar uma foto do lado. Olha só, hein? É só aguardar. É só aguardar. Bom, basicamente então é isso. O X-Men Apocalipse realmente é um apocalipse para quem é fã. Para quem é fã é um apocalipse. Rebirth, esperemos que não seja mais do mesmo, embora a edição, né? E Capitão América Agente da Hydra. Até a próxima, pessoal. Esperemos. Tchau. Falou, pessoal, até a próxima.